Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais essa aula do nosso curso de História da Igreja. E para mim é um grande prazer estar aqui com vocês, ainda mais estando assim tão bem vestido, né? Peguei a melhor roupa que eu tinha no guarda-roupa e você deve estar aí do outro lado da tela se perguntando, Seminarista Vitor, o que você está fazendo de terno? Você vai pregar para gente? Não, eu vou trazer uma aula de história da igreja e eu não quero que vocês se distraiam, né, com a minha vestimenta, ainda que ela seja muito bonita, mas eu quero que vocês prestem muita atenção na mensagem que eu irei trazer na aula de hoje. Por quê? Porque, na minha humilde opinião, na opinião do seminarista Vitor Bruno, essa é a aula mais importante de todo o curso de História da Igreja. De todas as nossas 110 aulas, e o nosso curso vai até a aula 110, já estamos na reta final, na minha humilde opinião, esta aula aqui é a mais importante. Por quê? Porque vamos falar de um perigo, né, que assola a igreja em diferentes momentos da história. Eu vou selecionar alguns momentos, né? Mas ele também assola a igreja nos dias de hoje. Então, nós vamos fazer uma verdadeira varredura na história da igreja e vamos falar a respeito, né, do ídolo da dicotomia. E eu vou explicar aqui ao longo dessa aula do que se trata essa expressão que vocês vão ver aí logo no título da aula. Bom, vamos lá, né? Às vezes, né, o conflito ou a pressão externa acontece porque a igreja realmente precisa defender ali um ponto legítimo, uma verdade que deve sim ser defendida. Às vezes, defender ali realmente a justiça, a dignidade do ser humano. Então, há momentos que é necessário sim, né, que diante dessas pressões externas, deste conflito, a igreja tome uma postura mais radical diante disso. Mas o problema, né, é quando começa ali a partir de uma pauta que vem do lado externo da igreja e isso passa a dar a identidade, né, do que é a igreja, sendo superior até mesmo à identidade que temos em Cristo. E você pode dizer, mas isso não acontece hoje. É claro que acontece. Estamos às vésperas da eleição e há pessoas que no nosso meio afirmam que se a pessoa não votar no candidato X ou no candidato Y, ela não é salva. Ela não faz parte ali do povo de Deus, ela não foi alcançada e nem pode ser alcançada pela obra de Cristo Jesus ali, porque ela tá votando no fulaninho ao invés de votar no ciclaninho. Então, nós vemos que isso não é algo que está tão distante assim, mas é um perigo que assola a igreja até mesmo nos dias de hoje, quando o irmão deixa de ser irmão e passa a ser tratado como um verdadeiro inimigo, quando a mesa do Senhor fica menor do que aquilo que é a nossa própria preferência ou a nossa ideologia aí, vindo de vozes externas, né, que são totalmente alheios àquilo que é a voz de Cristo, a voz do Evangelho, a voz da palavra de Deus, esta sim, a que a igreja deveria seguir. E a história da igreja mostra, né, que essa tentação, né, de causar divisão, de colocar uns contra os outros, ela sempre esteve presente, né, e ela sempre assola a vida da igreja. Nós começamos lá no início da igreja, né? Quando os judeus, né, e os gentios ali, eles basicamente ali começam a brigar, a se dividir. Essa é a primeira grande tensão aí que acontece na história da igreja. E não é um partido político, né? Mas é uma fronteira aqui, digamos, mais cultural e étnica do que uma questão ideológica. Nós vemos em Atos 15 e Gálatas 2, né, que não era uma questão simples, mas era algo que era fundamental para aquelas pessoas. Por quê? Os gentios precisavam ali assumir os sinais judaicos para então pertencerem plenamente ao povo de Deus. Não bastava crer no Evangelho, não bastava crer em Jesus. Era necessário
fazer ali a circuncisão, né? Era necessário seguirem ali as regras, as leis ali acerca dos alimentos, né, que nós vemos no Antigo Testamento. E a mesa que deveria ser comum, né, a mesa da comunhão, da ceia, passa a ser um palco de uma disputa, né, de uma briga violentíssima no primeiro século. E o que estava em jogo ali era justamente a comunhão. Pedro ele chegou a se afastar da mesa da comunhão com os gentios por medo do grupo ali que era a favor da circuncisão. Então Pedro, diante dessa questão, ele não tomou um partido quando ele deveria sim ter agido e ter tomado um partido. E um partido ali pela causa dos gentios que estavam sendo violentamente atacados por esses que eram dos partidos ali mais judaicos, que exigiam, né, uma obediência a ferro e fogo ali de todos aqueles preceitos cerimoniais da lei que eram apenas sombras que apontavam para Cristo Jesus. Se nós temos Cristo Jesus ali de maneira concreta, né, não é mais necessário as sombras que apontavam para ele, né? Porque as sombras eram justamente para apontar. Se chegamos ao momento em que temos o próprio Cristo Jesus ali, elas não são mais necessárias. Então Pedro ele entendia tudo isso, ele sabia de tudo isso, e mesmo assim ele se acovardou por medo daquele grupo que era mais fechado, que era o grupo da circuncisão, né? O grupo mais tradicionalista. E Paulo percebeu que aquilo não era apenas uma questão simplesmente de mero costume, né? Mas uma contradição prática ali da vivência que as pessoas estavam tendo ali do evangelho. Então ele percebeu que aquilo era uma prática que contradizia o próprio evangelho que eles professavam crer. Cristo havia derrubado todas as paredes de separação, mas a igreja ainda corria o risco de reconstruí-las com as suas próprias mãos. É por isso que Paulo ele vai incessantemente afirmar, né, que em Cristo Jesus não há mais barreiras, não há mais judeu, não há mais gentil, não há mais escravo, não há mais livre, não há mais homem, não há mais mulher, porque todas as barreiras, seja religiosa, étnica, ou social que antes nos impediam, né, de termos uma plena comunhão enquanto igreja de Cristo, enquanto corpo de Cristo, agora elas foram derrubadas. Cristo Jesus derrubou uma. E esse episódio mostra, né, que uma divisão nem sempre começa ali com um ódio declarado. Às vezes começa através do medo, né, como o medo do apóstolo Pedro ali de se opor a esse grupo. Ou começa a partir de uma pressão externa, né, que esse grupo ali estava exercendo na vida da igreja, até mesmo na vida de um apóstolo. E quando cede à pressão desse grupo ali mais tradicionalista, mais extremista, acaba ali corrompendo, né, a própria vivência do evangelho. Acabam ali caindo em contradição. Então, às vezes isso pode ter ocorrido ali por uma questão de preservação de imagem. Pedro queria preservar a imagem dele diante daquelas pessoas que estavam ali. Um desejo de agradar um bloco de pessoas específicos. E essa é uma tentação enorme. É o que eu falei, não é diferente dos dias de hoje, né? Quantos nos dias de hoje, né, que não cedem essas pressões e para agradar determinado grupo acabam se acovardando diante de injustiças, coisas que não deveriam acontecer em hipótese alguma, né? Nós vemos, né, que depois ali, por exemplo, desse período, né, nós temos uma igreja que antes era perseguida exaustivamente por judeus, né? Para quem não sabe, o primeiro grande inimigo da igreja eram os próprios judeus. Olha só que polêmico, né? A igreja hoje que tem uma certa tendência de até mesmo idolatrar o povo judeu, a nação de Israel que nós conhecemos hoje, que não tem absolutamente nenhuma relação, né, com a nação de Israel que nós vemos lá no Antigo Testamento, o povo de Deus. O que temos hoje, né,
são judeus ali sionistas, né, que são judeus culturais que nem sequer creem em Deus, né? As lideranças ali do Israel que nós vemos hoje é uma liderança extremamente ateia, né? O que você tem ali de vivência em Israel que nós conhecemos hoje é um secularismo terrível. Para você ter uma noção, né? O maior contingente dessas coisas que a igreja geralmente abomina, né, na nossa sociedade, e tem um porquê disso, né? Porque são claramente pecaminosas, né? Que é marcha do orgulho gay, todas essas questões identitárias, né? Que nós vemos aí uma pressão externa tão forte para a igreja ceder diante disso. Lá em Israel hoje é totalmente liberado, né? Nós vemos que eles têm uma das maiores marchas, né, do orgulho gay do mundo. Então, diferente, né, do que as pessoas elas pensam que Israel é hoje, na verdade, nós temos uma nação ali que é secularizada, que é extremamente ateísta e ainda é extremamente ecumenista, né, enquanto a fidelidade religiosa, né? Em Israel ali você pode seguir a religião que você quiser, você pode ser cristão, você pode ser judeu, você pode ser muçulmano, tanto que a própria geografia deles tem bairros específicos, né, para dividir aí as pessoas da própria população deles por blocos religiosos, né? Então, a questão que nós vemos ali hoje da igreja apoiando Israel como se Israel fosse o povo de Deus é um erro crasso que nós presbiterianos, enquanto aliancistas, nunca deveríamos cometer. Por quê? Porque na nossa teologia, no nosso entendimento, na nossa leitura da palavra de Deus, o povo de Deus é a igreja. Nós somos o Israel de Deus. Eu e você, que somos presbiterianos, né? Nós somos Israel, não é o povo que nós vemos lá que foi formado pela ONU algumas décadas atrás, né? Porque Israel ficou sem ser nação por séculos. E a ONU, que muito recentemente, na história recente, devolveu ali o local para que os judeus pudessem voltar e se organizar novamente enquanto nação. Mas a nação que nós temos hoje de Israel não chega nem a ser a sombra, nem um rascunho do que foi Israel no passado. A nação de Israel no passado foi muito maior do que essa Israel que nós vemos hoje aí. Isso não significa que não devemos, né, querer o bem ali de Israel, como nós devemos também querer o bem de qualquer outra nação, porque enquanto povo de Deus, o povo da aliança, nós estamos debaixo da promessa do pacto, da aliança que Deus fez lá para o nosso patriarca da fé, Abraão, o pai Abraão, nosso patriarca da fé, o nosso pai na fé. Deus fez a promessa para ele que ainda vale para as nossas vidas, que é que através de nós, ou seja, da descendência dele, nós somos descendentes espirituais dele, segundo a nossa teologia presbiteriana, nós devemos ser bênção para as outras nações. Então nós temos que querer sim que Israel seja abençoada, que alcance o favor de Deus, mas tanto Israel quanto qualquer outra nação. A gente não pode ter uma predileção por uma nação específica. Isso é idolatria. E isso não é diferente do que nós vemos aqui na história da igreja assolando, né, a, as questões. Mas há momentos, né, que por questão ali de fidelidade à palavra de Deus, às escrituras, que nós devemos sim querer, né, uma separação, porque há coisas que não podem ser deixadas de lado, há coisas que são fundamentais. Nós vemos isso em vários períodos da história da igreja, inclusive na Reforma Protestante. Eu cito aqui a frase do reformador Martinho Lutero, né? É melhor ser dividido pela verdade do que ser unido pelo erro. Então há momentos que, sim, devemos nos impor de maneira mais corajosa, não nos acovardarmos como Pedro se acovardou. Devemos ser corajosos como Paulo, que colocou o dedo na cara de Pedro e na frente de todo mundo ali inquiriu dele que aquilo que ele estava fazendo era contraditório à lógica do próprio evangelho. Ele não estava vivendo o evangelho ao tomar aquela atitude covarde. Então nós devemos sim, em alguns momentos, separar, né? E vamos lá. Houve um momento ali
em que a igreja ela deixou ali de ter como seu grande perseguidor os judeus e quem passou a ser o grande perseguidor da igreja foi o próprio Império Romano, né? E passado esse momento, né, muitos cristãos ali que durante esse período de grande perseguição do Império Romano sofreram, né, muitas perdas. Alguns perdiam a sua própria vida, outros tinham seus bens confiscados, outros eram torturados e voltava faltando um braço, faltando uma perna e levavam ali consigo as marcas do sofrimento pelo evangelho de Cristo, por serem fiéis. Mas existiam aqueles que ainda tinham ali aquele mesmo espírito de Pedro ali que se acovardou e diante da perseguição cederam e negaram a sua fé e adoraram os deuses romanos, os deuses pagões, negando, né, tudo aquilo que eles diziam crer, diziam professar. E isso trouxe para a igreja uma grande polêmica, a polêmica do donatismo. A pergunta que surgiu em meio a todo esse problema, essa dor, né, foi quem havia ali caído no momento da perseguição, fraquejado, poderia continuar sendo reconhecido como parte da igreja. No norte da África, o movimento donatista passou a dividir literalmente a igreja entre aqueles que são puros e aqueles que são traidores. A ferida ali que a perseguição causou transformou ali uma identidade no norte da África completamente sectarista, mas eu não posso aqui dizer que foi todo o norte da África. É neste momento que nós temos uma das figuras mais brilhantes da história da igreja, que é a figura de Agostinho, né, de Hippo. E Hippo é no norte da Itália, né? E Agostinho ali, o principal dos pais da igreja, né? Eu diria aí que é um daqueles pouquíssimos nomes da história da igreja que é reverenciado por todas as tradições da cristandade. Se você falar com um católico romano sobre Agostinho, eles vão colocar ele, talvez só não coloca no patamar ali maior que o de Tomás de Aquino, mas ele tá isso aqui, ó. Ele tá logo depois, em termos de importância, de grandeza como doutor da igreja. Se você perguntar lá para um cristão copta lá do Egito, né, uma das tradições cristãs mais antigas, né, que à luz da história da igreja acreditam ali ter recebido, né, o evangelho diretamente do Marcos, né, aquele que escreveu o Evangelho segundo Marcos, né? Então, uma das expressões mais antigas da fé cristã, se perguntar para eles sobre Agostinho, eles vão colocar também como um dos mais fantásticos doutores da igreja, um dos maiores mestres ali da própria tradição deles. E se você for num católico ali ortodoxo, daquele lá que quando a gente vê na televisão que passa lá aquelas visitas do Papa, né? Põe o dedo na cara do Papa, fala que ele é um herege, que ele vai pro inferno, aqueles padres que usam aquelas roupas pretas, sabe? Aquelas batinas pretas, que tem aquelas caras de bravo, tem até um que é famoso aí na internet, viralizou bastante, porque ele, num atentado, arrancaram o olho dele, né? Atacaram ele, tentaram matar ele e ele continuou pregando, mesmo com o olho arrancado. Então, ele tem até uma voz, assim, bem de bravo, assim, parece um Paulo Júnior padre, né? E se você perguntar para ele sobre Agostinho, ele também vai colocar no mais alto patamar. E para os protestantes não é diferente, né? Se você perguntar para um arminiano qual que é a base da teologia deles, eles vão dizer que é agostiniana. Se você perguntar para um calvinista, ele vai dizer que é agostiniano. Se você perguntar para um luterano, ele vai dizer, pô, Lutero era um monge agostiniano. Então, ninguém escapa da influência de Agostinho. Ele foi uma grande figura. E diante desse contexto em que a igreja estava presa a essa dicotomia, né, de nós contra eles, aqueles que permaneceram fiéis, puros, contra aqueles que se sujaram, que negaram, que fracassaram, que abandonaram a fé cristã, enquanto o norte ali da África estava todo focado em separar, Agostinho ele traz ali uma palavra de equilíbrio, né? E ele vai falar que aqueles, né, que foram talvez batizados, né,
por um pastor ali que se acovardou diante da perseguição e que negou a fé, eles não vão ter os seus batismos cancelados. As pregações que ouviram, a, os aconselhamentos, tudo aquilo que fizeram ali de positivo em serviço ao reino, não será invalidado, porque depois ali ao longo da perseguição eles se acovardaram. Agostinho ele vai defender, contrário aos donatistas, né, que essas pessoas elas não devem ser rebatizadas, né, porque os donatistas queriam isso. Eles diziam que tudo aquilo que as pessoas experienciaram aí através destes que foram os traditores, né, que esse é o termo que eles usam, né, os que negaram, tudo aquilo foi em vão, não valeu de nada. Se você foi batizado e lá no final da vida aquele cara que te batizou negou a fé, você não foi batizado e tem que ser batizado de novo, tem que se converter tudo de novo. Então, eles associavam muito ao mérito, né, pessoal do ministro. Então, Agostinho ele traz, né, uma palavra aí muito equilibrada, né? E aqui nesse contexto, nessa controvérsia que marcou profundamente, né, ali a igreja africana por mais de um século, essa questão do nós contra eles, nós vemos que Agostinho ele vai trazer uma palavra de reconciliação. Mas a história tá aí, né? E não veio de um contexto político, né? Mas de um trauma mesmo, de uma perseguição religiosa. E aí, por causa dessa memória, né, da ingratidão daqueles que negaram, alguns foram por esse caminho. E esse é um perigo real, não é diferente para os dias de hoje, né? Uma experiência externa, né, de perseguição passou a determinar quem era considerado igreja e quem não era considerado igreja, quem era considerado salvo e quem não era considerado salvo. Não é diferente, né, do que nós vemos nos dias de hoje em nosso contexto, né? Quantos que não dizem, né? Ah, se você gostava ali do período de ditadura militar, você nem crente é. Ah, mas se você era contra, então você é comunista, é você que não é crente. Não é muito diferente do que nós vemos na igreja hoje, né? Nós vemos que os tempos mudam, as pressões mudam, mas os ídolos do coração são exatamente os mesmos. Isso não muda, né? Porque o nosso coração é uma fábrica de ídolo. Nós somos profundamente idólatras e o coração nosso sempre vai tender para uma idolatria, né? Quer seja para o bem, quer seja por mal. Não tem jeito, meus irmãos. Infelizmente, essa é a essência do que é o coração do ser humano. Bom, outro período aí marcado pelas disputas, né, de poder é a Idade Média. Nós temos ali uma cristandade agora imperial e disputas intermináveis, né, por poder, por domínio. Quando a fé cristã agora passa a ocupar ali os cargos mais altos, né, tendo ali imperador cristão, enfim, os cargos públicos mais altos dentro do Império Romano, a igreja desfrutou, né? Ela ganhou uma liberdade que ela nunca tinha desfrutado antes. Agora a igreja ela não era mais perseguida, mas também passou a lidar com uma sedução muito grande, que é a sedução do poder, que pode sim nos levar a sermos autoritários. E a igreja, que antes era perseguida, oprimida, agora ela passa a ser aquela que persegue, aquela que oprime. Então, olha só que irônico, né? Aqui nós temos neste contexto, né, disputas doutrinárias que são legítimas, que são reais, né? Nós temos aí concílios sendo convocados por imperadores, né, que vão amadurecer muito a teologia da igreja, né, ajudando a igreja a entender questões profundas de cristologia, trindade, enfim. Há questões legítimas, porém nem todas as questões são necessárias, né? Algumas são necessárias, mas tem questões que não são tão necessárias, mas que acabaram ali tendo um- uma importância, uma ênfase descabida, né? Então, é nessa idade, né, que alguns historiadores vão dizer de maneira até sarcástico, né, que a igreja discutia, né,
quantos anjos cabiam na cabeça de uma agulha, né? Você pode dar risada, né? Você pode achar isso engraçado, mas essa é uma discussão teológica que foi levada a sério na Idade Média, um período ali em que a igreja estava mergulhada nessa disputa de poder. A gente tinha ali, nesse contexto, né, pessoas que estavam ali na direção pastoral das igrejas e estavam completamente ali alheias ao evangelho, estavam apenas buscando uma ascensão social, uma ascensão de poder. A igreja, nesse momento, estava discutindo sobre se deveria ou não realizar a tonsura, né? Que é aquele corte de cabelo, igual nos filmes de Lutero, né? Onde fica calvo aqui no meio e com cabelo só em volta, né? Então, essas eram questões que pareciam ser fundamentais na Idade Média. E isso dividia a igreja. E isso é tão sério que o cisma que aconteceu ali no século XI, que vai dividir entre Igreja Católica Apostólica Romana e Igreja Católica Ortodoxa, é justamente em torno de questões assim. A questão, por exemplo, da tonsura, né? Ela foi extremamente fundamental. Outra questão, né, é a cláusula filioque, né? Mas essa sim, ela já é mais legítima, né? Uma questão mais teológica, se o filho procede ou não, se o Espírito Santo procede ou não do Pai, né? Assim como o Filho. Então, para os ortodoxos, né? O Espírito Santo ele não procedia, né? Do Filho, né? E do Pai. Ele não tinha essa procedência. E para os romanos, né? Havia sim essa cláusula filioque, né? Que o Espírito Santo procedia ali, tanto do pai como do filho. Então, essa é uma questão aí já mais legítima, tem a ver ali com os nossos credos, mas havia questões ali que não eram centrais, mas estavam ali norteando, né, a igreja a ponto de separar, a ponto de causar aí uma grande cisão no corpo de Cristo. Então, dentro dessas disputas, né, a pergunta que devemos fazer é o que é a fidelidade às escrituras, né? Será que ser fiel às escrituras é tratar dessas minúcias, né? Será que há questões que nós devemos ter equilíbrio, que nós devemos ter ali uma posição mais equilibrada, ou em qualquer questão, seja pequena ou grande, nós devemos rachar, né? Falar ou é nós ou é eles. Só quem pensa assim é que é salvo, né? É igual esse pessoal maluco que nós vemos na internet, né? Falando que só é salvo aquele que é calvinista, né? Que crê ali nos 5 pontos, né? Os que são tulipados, né? Sendo que nem mesmo o próprio calvinismo em si é apenas a tulip, né? A tulip é só uma simplificação do calvinismo que surgiu ali, né? No finalzinho ali do século XIX, começo do século XX, porque era uma época em que a igreja ela tinha se enfraquecido tanto, né, doutrinariamente falando, que foi necessário para a questão de didática que os pastores ali pegassem a nossa doutrina e mastigassem ela de forma simples, criando e formando o acróstico TULIP para que as pessoas pudessem entender, compreender. É em Dort que surge o acróstico TULIP, né? Isso você pode ler no livro Calvino e a Tradição Reformada do Richard Miller, né? Um grande escritor aí que tem um conhecimento profundo de escolástica, né, de história da tradição reformada, uma grande referência nessa área, ele vai tratar isso nesse livro, né? E outro livro que trata disso, né, é um livro organizado ali pelo Gibson, Do Céu Cristo Veio Buscá-la, né? Um livro que é uma defesa da expiação limitada. Mas no próprio livro ele fala que o termo expiação limitada é péssimo, que ele foi criado recentemente na história da igreja para explicar a doutrina da expiação reformada, que é muito mais profunda do que o conceito de expiação limitada. E ele vai dizer lá no livro que esse conceito às vezes mais atrapalha do que ajuda, né? Porque ele limita muito a exposição da doutrina, né? Ele não é capaz de comportar a riqueza que é a doutrina da expiação dentro da tradição reformada. Então, dizer que a expiação na tradição reformada é simplesmente
limitada, isso é um enfraquecimento, é um empobrecimento, né? Então, é interessante, né, que há pessoas que se orgulham dessas coisas pequenas, né? E não é nem algo para se orgulhar, né? Algo que foi criado ali para ensinar a nossa doutrina de maneira mais fácil, tudo mastigado, de maneira mais simplificada, uma simplificação da doutrina como sendo quesito ali para definir se a pessoa é crente ou não. Ou seja, eles nem conhecem a nossa doutrina com profundidade, né? Eles pegam a simplificação e idolatram aquilo como se fosse uma questão ali teológica suficiente para definir se alguém é salvo ou não é. Uma grande contradição que a gente vê aí nos nossos dias acontecendo até hoje. E eu não vou cansar de mostrar que essas coisas continuam atuais. Nós olhamos para a história da igreja e vemos que não é diferente nos dias de hoje. E aqui, nessas disputas intermináveis de poder na Idade Média, nós temos a grande figura do Papa, né, se acendendo. Por quê? Porque agora a igreja ela recebe o apoio dos reis, dos príncipes. Então, o líder ali, o bispo de Roma, né, que quando Roma cai, né, e a grande liderança da cidade de Roma ali sai do poder, Leão Magno, né, e eu não culpo Leão Magno, né, ele tem que assumir essa responsabilidade ali, tanto como uma espécie de prefeito de Roma, como de um ministro ali, né, de Deus para o povo, para pregar, para falar com eles, para pastorear. Então ele exerce esse cargo duplo, né, de político barra é, pastor. Só que a igreja, quando ela se reestrutura, ao invés dela separar as esferas, ela continua mantendo, né, ali o líder máximo delas em Roma, né, como sendo uma espécie de prefeito barra pastor. E isso vai escalando de modo que fica quase irreconhecível, né? A figura do Papa diante da figura de um rei. Você olha para o rei, você olha para o Papa na Idade Média e é a mesma coisa. Por quê? Porque os bispos de Roma, né, eles olham para o sapato que os reis usavam, para as vestes reais que os reis usavam, e eles falavam: eu quero também, eu tenho o mesmo poder, eu tenho até mais poder que ele, por que não por que não me vestir de maneira tão pomposa quanto eles, se a minha posição é tão pomposa e poderosa quanto a deles? Então, o rei ele começa a absorver até mesmo elementos ali vestuais dos reis. Então, o Papa ele olha para o rei da França e ele fala: eu quero um sapato igual, eu quero uma roupa igual. E quando você olha para as vestimentas papais, você vê uma vestimenta ali que vem da realeza da Idade Média, justamente por causa dessa disputa de poder político dentro da igreja. E quando nós olhamos para as igrejas hoje, não é diferente. Nós temos aí no Brasil exemplos de igrejas batistas que o fundador da igreja ali sai, né, de cena, e o que acontece? Os filhos vão na justiça disputar judicialmente quem vai ser o chefe da igreja, quem vai herdar, né, a igreja. Então a igreja passa a ter dono. E hoje não é diferente. Quantas igrejas nós não temos aí que tem pessoas que se colocam como verdadeiros donos da igreja? E isso é sim pecado, é sim uma idolatria. Exatamente aquela mesma idolatria que estava no coração da figura do Papa. Se você olhar, por exemplo, a figura do Edir Macedo na Universal. Pô, esse cara tem um poder ali que é semelhantíssimo ao Papa na Idade Média. Até mesmo as crenças que você vê nesse mundo neopentecostal barra pentecostal, né? De que se você sair ali da igreja deles, você vai ficar debaixo de maldição, porque eles têm a cobertura espiritual, né? De que só é salvo quem está ali na igreja deles. E esse poder espiritual, essa autoridade espiritual é muito semelhante àquela que os papas tinham na Idade Média, né? Hoje essa figura de papa que você vê aí, que está alinhado com todas as grandes agendas aí, né, dos dias de hoje, né, que parece até ser um cara da paz, um cara tranquilinho, ele é um ursinho carinhoso comparado à figura que era o Papa na Idade Média. O Papa na Idade Média era uma figura brutal, ele era um cara extremamente poderoso, que matava mesmo, que fazia as maiores atrocidades em nome de Deus por causa do quê? Por causa do poder.
Essa é a sedução, né, do, do pecado ali de ter o poder. E acabavam sendo autoritários. E fora as pessoas que se acovardavam diante disso, né? Que se falavam, quem está contra ou a favor do Papa? Quem está contra ou a favor do imperador, né? Então, esse período ensina que a proximidade com o poder pode ajudar a igreja em certos momentos, mas também pode deformar os seus próprios instintos ali. Por quê? Porque quando a igreja começa a depender demais de uma força política para proteger a verdade doutrinária, para proteger sua confessionalidade, ela facilmente passa a confundir a fidelidade doutrinária com uma vitória institucional. É por isso que, mesmo no período da Reforma Protestante, nós vemos esse mesmo erro acontecendo. O que são os protestantes lançando ali os anabatistas para serem mortos nos lagos ali no século XVI, porque eles defendiam o rebatismo, né? Então, o que alguns protestantes faziam? Amarravam uma pedra neles e falavam, então vocês vão ser batizados de novo, e matavam eles. É o mesmo erro que o Papa cometia na Idade Média. E olha só que irônico, eles tinham acabado de lutar contra o Papa, contra esses desmandos, e uma vez que assumem o poder, e as cidades ali se tornavam protestantes, aqueles que não eram protestantes eram perseguidos com a mesma firmeza e a mesma dureza com que o Papa perseguia os seus inimigos na Idade Média. Então, muito embora a reforma protestante tenha recuperado verdades que eram não são ainda, né, essenciais e centrais do evangelho, e nós louvamos a Deus por isso. Eu vejo a reforma protestante como um grande avivamento. Nós temos ainda aí o elemento humano que continua pecador, que continua ali suscetível a erros, a ceder até mesmo para ídolos. Então, isso continuou sendo ali um dos postes ídolos que eles se dobraram no tempo da reforma, um dos balaíns ali que os reformados se prostraram no século XVI. E hoje, olhando, né, para essa história, nós temos que aprender algo com isso. Nós temos que olhar de maneira crítica até mesmo para a nossa história, e não só para a história dos outros. Porque é muito fácil chegar aqui e atacar católico, porque a história deles é muito podre mesmo. É realmente muito fácil você pegar ali um ponto da história deles, ali uma ferida, né, ali uma parte bem podre, e ficar apontando. Mas na nossa história, ainda que não tenha isso na mesma proporção, ainda que seja em menor proporção, em menor quantidade, nós ainda vemos. Então, nós temos que falar, mesmo quando se trata da nossa tradição. Então, a Europa, no contexto do século XVI, ali, muito dominada, né, por príncipes, impérios ali, cidades-estados tendo suas próprias leis, né, uma liberdade muito grande para essas cidades, né, sendo governadas ali por seus conselhos locais. Nós temos a Guerra dos 30 Anos, nós tivemos uma aula toda para falar desse período, né, sobre essa batalha, que começou como um ambiente ali de conflitos ali religiosos dentro do que restou ali do Sacro Império Romano. Mas logo depois isso passou a envolver o quê? Disputas de território, disputas políticas, disputas ali de grandes famílias poderosas, grandes dinastias que brigavam pelo poder. E o resultado foi o quê? Uma Europa completamente dividida, né, ali entre protestantes e protestantes, porque tinha essa divisão, né? Ah, você é protestante, beleza, mas você é protestante o quê? Você é reformado, você é luterano ou você é anabatista? Dependendo da resposta, era a conversa terminava no fio da espada, não tinha muito o que falar, era a morte. E outra parte católica que era a mesma coisa em relação aos protestantes e demais expressões de fé. Nós vemos uma Europa completamente tomada por guerras religiosas, algo extremamente caótico, e a grande guerra religiosa que demonstra isso é a Guerra dos 30 Anos. Você imagina uma briga religiosa que perdura por 30 anos consecutivos, né? O quantidade de dano que isso não causou, quantas pessoas que não morreram por causa dessa idolatria da igreja de querer tomar o poder.
e a partir do momento que toma o poder, passa a exercê-lo de modo que oprime as outras pessoas, aquele que discorda, aquele que não professa, aquele que não confessa a mesma fé que nós. E nós não podemos ser assim. Nós não podemos ser ditadores da fé, né? Impondo a nossa fé para as outras pessoas. Isso não pode acontecer de forma alguma. Então esse período ele continua servindo aí como um alerta severo para a igreja nos dias de hoje, porque até mesmo uma causa que nasce ligado à verdade, a questões legítimas, como eu falei que é a causa da reforma, ela pode ser capturada por interesses políticos, disputas de poder. Quando a confissão de fé se transforma numa bandeira de uma tribo, né? E nós passamos a nos identificar a partir daquela determinada bandeira. A doutrina, ela deixa de servir o seu propósito, ela deixa de conduzir ao arrependimento, ao serviço e passa a servir tão somente como uma identidade de combate, para nos identificarmos como sendo nós os bonzinhos e eles os malvados que devemos combater ferozmente. Quando isso acontece é muito triste. E avançando, né, aqui já vamos para a história recente, né, nos Estados Unidos ali no século XIX, nós temos o contexto da Guerra de Secessão, o lado do norte, o lado do sul, e uma convenção batista, por exemplo, em 1900 e 1845, é 800, né, século XIX, eles, em meio a essa discordância entre norte e sul, eles tiveram uma atitude. Eles tomaram partido em prol do quê? Dos que eram ali é, é, contra, né, essa questão de escravidão. Então nós vemos aqui a questão de escravidão dividindo a igreja. Pode parecer absurdo, né? Hoje todos na igreja falam eu sou contra a escravidão, mas naquele momento há aqueles que eram a favor e aqueles que eram contra e dos dois lados eram crentes. Tinha presbiteriano, tinha batista, tinha metodista, ou seja, de diferentes profissões de fé, porque aqui nos Estados Unidos nós temos o fenômeno social que na história da igreja é chamado de denominacionalismo. Nós temos inúmeras denominações, né? Porque aquela ideia da liberdade, os Estados Unidos é formado por aqueles que sofreram todas essas perseguições religiosas que eu falei aqui do período do século XVI, XVII, ali ainda comecinho do século XVIII. O que, que eles fazem? Eles fogem para os Estados Unidos e ali eles formam uma nação pautada nessa liberdade religiosa, separando igreja e Estado, que é uma maravilha. Mas qual que é o final? Uma guerra ali onde os próprios protestantes se dividem entre aqueles que são a favor e aqueles que são contra a escravidão. Tanto que a Ku Klux Klan, né, esse grupo terrível, abominável que surge nesse período, ele é formado por cristãos. Então, olha só o absurdo, né? Como isso tem que saltar às vistas, sendo um completo absurdo, algo inconcebível. Por quê? Porque nós temos aqui a igreja dividida em torno dessa questão da escravidão. Então, muitos cristãos tentaram justificá-la por argumentos bíblicos, né? Então, isso é algo extremamente bizonho. E você deve falar, isso ficou lá atrás, isso ficou no passado, mas nos dias de hoje nós temos pessoas que, pasmem, defendem postulações teológicas que nasceram dessas disputas e, pasmem, postulações teológicas que nasceram daqueles que eram a favor da escravidão. Como, por exemplo, a ideia, né, de que um dos filhos de Noé, aquele que foi amaldiçoado, ele, na verdade, é aquele a partir do qual as outras raças inferiores descenderam. E quem seriam as raças inferiores? Os que são mais de cor, os negros. Então, há pessoas hoje, aqui no Brasil, no contexto brasileiro, que defenderam isso publicamente. Você quer um exemplo? Marcos Feliciano, pastor da igreja que tem aí o maior contingente, né, de membros no Brasil, segundo o IBGE. Segundo o censo, ela só perde para os desigrejados. Os desigrejados, segundo o último censo que saiu aí, é a segunda maior denominação evangélica que temos no Brasil. Agora, a maior denominação evangélica que nós temos no Brasil
são os assembleianos. E ele é pastor do quê? Da Assembleia de Deus. E ele disse publicamente que defende essa posição. Então, olha só que absurdo! E a gente vê nos dias de hoje pessoas defendendo isso, algo que não deveria ser defensável. E o mesmo nós vimos no nazismo. Eu trouxe aqui uma aula completa recentemente, você pode olhar aí, eu acho que é umas 2 aulas antes dessa, sobre Dietrich Bonhoeffer, que enfrentou o Hitler. Mas tem aqueles que não fizeram parte da igreja confessante que se opôs a Hitler. Tem aqueles que foram ali, de fato, covardes. E um deles é a própria figura do Papa. Então, é um absurdo, né? A gente vê a igreja se calando diante disso. Mas isso acontece ao longo da história da igreja de maneira cíclica. Sempre se repete. Parece que eu estou aqui expondo o livro de Juízes, né? E no Brasil, durante o período ali dos anos 50, 60, você tem ali aquela grande questão que divide o mundo, né? O mundo pró-Estados Unidos, o mundo pró-União Soviética, né? Guerra Fria. E nós temos o quê? A ditadura militar, né? Que vem ali de um movimento dos militares que impedem a tomada de poder dos comunistas aqui no Brasil. Porque sim, se você não sabe, historicamente, né? Antes ali do período da ditadura militar, havia sim pessoas que estavam tentando aqui trazer um regime que fosse alinhado com a União Soviética para o Brasil. Então os militares agem, tomam o poder, eles fazem, ao invés de sair do poder, eles continuam e a igreja se divide em torno disso. Então a igreja ela continua cometendo os mesmos pecados e estamos aí às vésperas de eleição e a igreja continua se dividindo entre esquerda e direita. Comunistas e capitalistas. Mas a nossa bandeira é o evangelho e nós devemos dizer um basta, um não para esse pecado da idolatria política, da dicotomia e nos posicionarmos ao lado de Jesus, ao lado do evangelho. E essa é a mensagem que eu quero trazer para vocês hoje. Então, muito obrigado você que me acompanhou até aqui e que Deus abençoe a sua vida e que você possa ser uma voz profética contra os ídolos do nosso tempo. Eu espero que essa aula seja encorajadora para você não se acovardar como fez o apóstolo Pedro, mas para que você seja corajoso como Paulo e enfrente o mal, enfrente a injustiça e mantenha a unidade do corpo de Cristo. Não cause separação no corpo de Cristo. Isso é um pecado muito grave. Não faça isso, meus irmãos. E espero você aqui na semana que vem para darmos continuidade aí a essa reta final das nossas aulas de história da igreja. Deus abençoe a todos. Grande abraço.